Bem-vindos novamente aqui conosco e vamos conversar um pouquinho sobre Espiritismo. Me perguntaram como é o mecanismo de reencarnação a ótica, o enfoque do Espiritismo. Então, nós selecionamos aqui o livro de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, chamado Missionários da Luz, no capítulo 13, em que André Luiz presencia um fato, um mecanismo reencarnatório. Nesse caso específico, envolve 3 pessoas, Adelino, Raquel e Segismundo. Segismundo, numa vida passada, assassinou Adelino por causa de Raquel. Raquel era a mulher que estava entre os dois. Então Adelino foi assassinado por Segismundo. Isso aconteceu há mais de 100 anos. Mais de 100 anos aconteceu e agora está naquele momento que nós vamos comentar agora. Raquel era um espírito de estágio mais evoluído em relação aos dois. Entretanto, tanto Adelino quanto Segismundo, eles têm um processo evolutivo um pouco menor, um pouco mais baixo. Apesar de que são 2 espíritos muito afins, muito respeitados e muito amados por Raquel. Então, no plano espiritual, os 3 no plano espiritual, Raquel, em conversa com os 2, optou e combinou em associar a Adelino numa vida futura e casar com Adelino, obviamente, e receber Segismundo como filho. E isso foi combinado. Entretanto, Adelino sempre nutria revolta e ódio em relação a Segismundo. Por quê? Porque ele fora assassinado no passado. Segismundo, entretanto, agradecido por poder renascer naquele lar e recompor as suas faltas do passado. Adelino, entretanto, estava angustiado por receber o seu assassino da outra vida como filho. E Raquel muito feliz, porque ela poderia dar condições para que os 2 se desculpassem, se perdoassem, tudo bem. Isso serve para a gente dizer que na mesma família, entre casais, entre filhos, renascem espíritos que têm resgates, que têm dívidas do passado e que estão ali para resgatar, para se refazer dos erros e dos equívocos do passado. Então, isso já foi programado no plano espiritual. Reuniões e conversas lá no plano espiritual foram realizadas para que Adelino se conformasse com o projeto. E ele se conformou. Entretanto, ele trazia aquele resquício de ódio, Os mentores, depois de muito esforço, conseguiram que os 2 se reencontrassem e se aceitassem reencarnar dentro daquele lar. Eles se entenderam no plano espiritual. Raquel, muito feliz com aquele projeto, ia receber Segismundo como filho e ela vivendo como esposa de Adelino. Então, foi feita uma preparação dessa reencarnação no plano espiritual. Aliás, toda a reencarnação ela é programada, ela é planejada. Desculpa. E essa reencarnação, o espírito Segismundo estava sendo orientado. E ele estava ali junto com Adelino e Raquel. O casal estava programando esse filho. A mãe de Raquel, que já estava desencarnada, ela era um espírito que estava ali ajudando, amparando a sua filha, era um espírito protetor da filha, estava sempre ali por perto, ajudando. Então, quando o casal dormia, a gente sabe disso, o corpo dorme, o espírito sai, o espírito não precisa dormir, ela reunia com Adelino, a mãe dela, o espírito que foi mãe dela aqui na Terra, reunia com Adelino, com ela, e conversavam, preparando o momento da reencarnação.
Adelino foi convencido e concordou em perdoar Segismundo. O Segismundo reconciliou-se com ele. A reencarnação estava programada para a semana seguinte, segundo André Luiz. André Luiz estava ali em avaliação daquela situação. Numa conversa, o mentor de André Luiz disse o seguinte: André, eu já observei o gráfico referente ao organismo físico que o nosso irmão Segismundo receberá no futuro, verificando de perto as imagens da moléstia que ele terá no seu coração quando tiver uma idade madura, em consequência da falta cometida na vida passada. Segismundo experimentará grandes problemas e perturbações nos nervos cardíacos, especialmente nos nervos do tônus muscular cardíaco. Então, na programação, Segismundo viria com um problema cardíaco que apareceria no futuro, quando ele já estivesse adulto. Segismundo estava ciente desse processo expiatório, era uma expiação, ele teria que passar por aquilo, né, na vida que ia se iniciar em breve, né? Então, obviamente que esse espírito Segismundo teria que ligar ao novo corpo que seria formado pelo casamento, pelo casal Raquel e Adelino. Então, ali naquele momento, naquela preparação, né, já nos dias antes da união específica, tinha espíritos construtores, chama-se espíritos construtores, que são aqueles espíritos técnicos responsáveis para preparar a reencarnação de alguém e a formação daquele feto que vai receber o espírito que vai reencarnar ali. Foi observado, segundo o orientador, disse ali para André, foram observados mapas cromossômicos do óvulo e do espermatozoide selecionado para aquela união. É só para a gente lembrar, a mulher normalmente ela tem cerca de 50 mil óvulos quando jovem. Todo mês, cada processo fértil, cada processo de menstruação, um óvulo sai do ovário e vai para o útero para esperar o espermatozoide, né? O homem tem, cada ejaculação, milhões de espermatozoides. Entretanto, só um espermatozoide vai penetrar o óvulo. Então foi programado o fenômeno dessa união, né? E programou, o orientador de André Luiz diz que voltaria na noite do outro dia, para a ligação inicial, né? Ligação inicial de quem? De Segismundo com a sua futura mamãe, né? Então, eles iriam colocar no útero materno aquele espírito chamado Segismundo, né? Bom, ele ia ser entregue ao papai e à mamãe, né? Um dos espíritos construtores, que parecia o chefe ali daquelas operações, e falou: contamos com o concurso de vocês, do orientador de André Luiz principalmente, para fazer a divisão da cromatina no útero materno. Essa cromatina é a parte do núcleo do óvulo com o espermatozoide. Nós chamamos de cromatina a reunião dos cromossomas, né? Então, essa modelagem fetal e o desenvolvimento do embrião obedecem às leis físicas naturais, qual ocorre na organização de formas em outros reinos da natureza. Mas em todos esses fenômenos, os ascendentes de cooperação espiritual coexistem com as leis de acordo com os planos de evolução ou de resgate de cada espírito, né? Aí André ficou preocupado e perguntou: qual o momento que nós devemos buscar e nós devemos cuidar da moradia, né, de Adelino, né? Onde nós vamos buscar essa moradia, a casa de Adelino, para obedecer o processo de reencarnação? Ele ainda fala assim que
sem qualquer intenção menos digna, ele preocupava com o momento da primeira ligação de Segismundo à matéria. Obviamente que André deu a entender assim, será que é no momento da relação sexual do casal, no momento em que o homem depositará o espermatozoide no corpo da mulher, né? Aí André estava preocupado. Será que eles agiriam no momento em que os dois estivessem numa reunião sexual, né? Ou tinha alguma determinação, né? Não sei se vocês entenderam. André Luiz ficou preocupado assim, será que na hora que estiver ocorrendo a relação sexual, nós estaremos ali? Aí o orientador falou que não é bem isso, André. Nesse momento não é necessária a nossa presença na reunião. Semelhantes momentos do tálamo conjugal são sublimes e invioláveis nos lares de bases retas, num lar em que tem assessoria, em que é abençoado por espíritos nobres, né? Então a fecundação do óvulo ocorre somente algumas horas depois da união genésica. Nós sabemos disso, né? A ciência hoje entende isso perfeitamente. O homem deposita os espermatozoides, né, no corpo da mulher, e depois de algumas horas é que o espermatozoide vai chegar no óvulo. Então, no período fértil da mulher, o óvulo sai do ovário, né, chega no útero e aguarda a chegada do espermatozoide. O espermatozoide ele é colocado longe do útero, ele tem que caminhar até ali. Então, esse elemento masculino deve fazer uma extensa viagem antes de atingir o seu objetivo, que é o óvulo, né? Então, e André Luiz diz que a mulher, né, o clima ou o ambiente espiritual da mulher é responsável por tudo isso. Claro que o homem é, mas a mulher é muito mais responsável, né? Então, André diz que chegaram ali, né, no ambiente, né, no quarto do casal, mais ou menos era 22 horas, né? Eles saíram para chegar lá, né? A família já estava dormindo, né? Já estava no finalmente, né? Adelino e Raquel tinham mais um filhinho, já estava dormindo, né? O chefe dos construtores responsável pela reencarnação, pela ligação de Segismundo no feto, né, disse o seguinte: esperamos pela colaboração para iniciarmos o serviço magnético no paciente. Aí, em seguida, eles chegaram lá na câmara do casal, né? Segismundo estava ali ao lado, o espírito que ia se reencarnar estava ali. Já tinha ocorrido a união sexual, né? Mas Segismundo estava um pouco aflito, meio vagueante, meio titubeante, né? Aí é uma conversa com Segismundo, os orientadores conversam com ele, preparando, né? E nisso o perispírito de Segismundo, ele sofreu uma redução enorme. Por quê? Esse perispírito tem que regredir, diminuir, né? Para ter uma união no óvulo e no espermatozoide que está se unindo ali naquele momento. O que vimos, o André fala assim, o que vimos foi regra geral para todos os casos? Ele perguntou para o orientador. O orientador falou que não. Existem processos de reencarnação muito mais complicados, né? E o processo de reencarnação é único para cada indivíduo, né? E é mais ou menos o processo da morte. A morte também, a desencarnação também, ela passa por momentos cruciais e graves, né? E o momento da reencarnação também, né? Então, com isso, o processo reencarnatório vai mais ou menos lentamente, né? Por quê? Há uma preparação do espírito que vai chegar e do pai e da mãe que vão receber, né? Então, nesse momento, eles entraram na câmara do casal, né? Onde estava repousando, né? E depositou os coordenadores ali, fez o depósito do Segismundo nos braços da mãe da Raquel, que era o espírito protetor dela, né?
recebeu aquilo e disse: seja você, minha irmã, a portadora desse sagrado depósito. E aí o André disse que observou ali no corpo da mulher uma corrida frenética dos espermatozoides em direção ao óvulo, como se estivesse preparado para uma prova eliminatória, ele fala, né? Milhões de espermatozoides correndo em direção ao óvulo que já estava no útero, preparando para receber um espermatozoide, né? E o André disse que isso leva algumas horas, né? E a velocidade é que o espermatozoide é microscópico, claro, ele demora mais ou menos 3 milímetros para correr em 1 minuto. Então demora, são vários centímetros, né? Que tem ali da distância da colocação do sêmen masculino até chegar no ovário ou chegar no óvulo da mulher. Surpreendido, né? André disse que reconheceu que o número deles se contava por milhões, né? E seguiam correndo em massa para frente, como se fosse um impulso instintivo, como se tivesse uma competição, né? Mas o André percebeu o seguinte, que o orientador podia ver as disposições cromossômicas de todos os princípios masculinos em movimento. O cromossoma onde está o DNA, né? Os genes, né? Cada cromossomo é composto de genes, né? De cadeia de DNA. Depois de que ficou observando atentamente, o futuro óvulo já estava selecionado, já tinha descido, estava ali esperando a chegada do espermatozoide, né? E André ficou acompanhando aquele serviço, aquela situação, aquela substância fecundante, né? E em determinado momento houve uma separação do espermatozoide eleito e que tinha os seus genes, o seu DNA, os cromossomas preparados para penetrar no óvulo, né? Então, naquele momento, né, aquele espermatozoide focalizou o óvulo, né, avançou mais rapidamente na frente dos outros, porque foi feita uma separação, e essa separação é feita espiritualmente. É claro que a ciência, a medicina não vai explicar isso, né? É só através das páginas espíritas, né? A célula feminina, que é o óvulo, em face daquele projétil microscópico, né, espermático, assemelhava a um mundo arredondado. E o óvulo é meio arredondado, de amido, proteínas, aguardando a chegada desse espermatozoide. Quando esse espermatozoide eleito, dos milhões que vieram, aproximou, o óvulo abriu, a medicina chama isso de cutícula, a cutícula do óvulo abriu, o espermatozoide penetrou e o óvulo fechou todos os outros micro-orifícios que ele tinha. Ele não deixou mais ninguém entrar, entrou só aquele eleito. E naquele momento que o espermatozoide penetrou, os cromossomas do espermatozoide com os cromossomas do óvulo começaram a unir. Aí, no caso, tinha 23 de um lado, 23 de outro. Juntaram, formaram 46 cromossomas. E esses cromossomos, devido ao XY e XX, formaram o feto masculino, porque era do Segismundo. A partir daí, então, começou a divisão celular, obedecendo todos os mecanismos naturais de uma vida regular e de uma vida normal e natural. E assim, o espírito passou a habitar ali e foi crescendo, o feto foi crescendo, desenvolvendo, até o nascimento. Nasceu, segundo André Luiz, até mais ou menos os 7 anos, mais ou menos, não é dado isso exato, mais ou menos por aí, a reencarnação ainda não está efetivamente estabelecida. Ainda há um processo meio tênue na ligação do espírito ao corpo material. Mas aos poucos
isso vai se efetivando e a encarnação fica definitivamente estabelecida. Agradecemos todo mundo, um abraço carinhoso e um beijo no coração de cada um. Até a próxima.